senhoras e senhores, nosso Brasil Baronil, Vaulim Sincera aqui, o canal da Notícias. Vamos para Nord News de hoje, senhores. Fiz de data center, o aluguel mais tecnológico do Brasil. A rápida adoção de inteligência artificial, AI, incrível crescimento da computação em nuvem, o avanço das criptomoedas e a constante expansão tecnológica estão impulsionando uma revolução silenciosa, porém poderosa, o aumento da demanda por infraestrutura digital. Nesse contexto de inovação e ruptura, os fundos de investimento imobiliário REITs voltados para data center têm se destacado na bolsa americana, surfando essa onda tecnológica com consistência no Brasil. Ainda engatinhamos apenas um fundo imobiliário com exposição em data center listado na B3, nossa bolsa brasileira, senhores. Mas será que vale a pena apostar nos FIIs de data center? Vamos descobrir? Vamos! O que são data center? Os data center, ou centros de processamento de dados, são locais físicos onde enormes volumes de dados são armazenados, processados e gerenciados. Neles operam gigantes como AWS, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Global Cloud, Beta, Equinix e Digital Realty, entre outros. Oportunidade real na infraestrutura da nova era digital. Com o avanço da inteligência artificial AI, a demanda por data center disparou. A complexidade dos modelos de linguagem LLMS e a aplicação de AI exigem cada vez mais capacidade e eficiência desses centros. Esse novo território de investimentos abre uma janela valiosa para quem busca diversificar o portfólio investindo em um setor estratégico, essencial e em plena expansão. Dá uma olhada no gráfico aqui, senhores. No data center física, senhores. Aí, ó. Bacana aqui o local, a planta no caso, né? Create Culture of Safety. Do lado aqui, ó. Operator Emery Security Environment. Manage Energy. Use End Carbon Impact. Help Enable Continuous Operations. Uma planta aqui, senhores. Bonita a planta deles, né, senhores? Bonita. Seguindo aqui, senhores. Data centers criam vínculos duradouros e rentáveis? Operadoras de data center, assim como grandes varejistas e empresas em lojas corporativas, costumam firmar contratos atípicos de longo prazo. No caso da data center, esse vínculo contratual vem ainda acompanhado de um alto custo de implantação e infraestrutura altamente especializada e forte dependência operacional do imóvel, o que gera um alinhamento ainda mais duradouro entre inquilino e proprietário. Para o fundo imobiliário, essa configuração representa previsibilidade de receita, baixíssima rotatividade e inadimplência praticamente nula. Ademais, muitas dessas operações têm apoio de grandes fundos internacionais como Digital Bridge, Brookfield e EQT, o que adiciona ainda mais segurança ao contrato do ponto de vista de crédito. Incentivo fiscal. Em 2025, o governo brasileiro soltou uma nota informando que pretende atrair bilhões em novos investimentos para o setor. Para isso, está elaborando uma medida provisória que irá gerar tributos federais, como PIS, COFINS e IPI, e imposto de importação, sobre equipamentos e estrutura voltados da data center. Segundo estimativas da equipe econômica, a medida pode destravar até 2 trilhões de reais em investimentos na próxima década, sobretudo nas áreas de infraestrutura digital, inteligência artificial e telecomunicações. Além disso, o Senado discute o projeto de lei PL
3018/2024, que propõe regras de segurança, eficiência energética e privacidade de dados para os data centers brasileiros. Conheça o ALZR11, pioneiro em data center. Atualmente, o Allianz Tour Renda Imobiliária ALZR11, gerido pela Allianz Investimento, é o único fundo listado na B3 com expansão direta em uma data center. Em 2023, o fundo adquiriu um imóvel localizado no bairro Navegantes, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, atualmente locado a Scala Data Centers, por meio de uma operação estruturada na modalidade Sales e Leasing-Back. O ativo possui área construída de aproximadamente 5.311 mil metros quadrados, localizado próximo ao aeroporto Salgado Filho, e foi adquirido por 120 milhões de reais. O contrato de locação firmado é atípico, com vigência de 15 anos. Aluguel inicial de 936 mil mensais e reajuste anual pelo IPCA. Dá uma olhada aqui, senhor. No galpão, é o galpão da Scala Data Center, senhor, Rio Grande do Sul, senhor. Vai lá. Muito bom, bonito, hein? Bonito, senhor. Em março deste ano foi concluída uma obra de expansão da capacidade da data center que elevou sua potência instalada para 1.2 MW de TI. Com isso, o ALZR11, por meio de fundo investido Allianz Digital Realty Fields, veículo exclusivo do fundo, realizou o pagamento de 30 milhões de reais, parte com recursos em caixas, em parte com o novo integralização de CRI. Esse movimento resultou no aumento do aluguel mensal em 234 mil, que passou a ser de 1,17 milhão, mantendo o cap rate de operação em 9,36% ao ano. Mais do que isso, o fundo passou a ter um cash yield de aproximadamente 10,5%, reforçando o atrativo financeiro do ativo e a tese de investimentos em infraestrutura digital de longo prazo. Por que só o ALZR11 aposta em data center? A evolução do contrato entre a ALZR11 e a Scala Data Center ilustra como esse tipo de ativo pode ser escalável em geração de renda desde que bem estruturado. É um exemplo interessante de como o segmento de data center, mesmo com suas particularidades técnicas e desafios, pode trazer novas dimensões de valor para fundos imobiliários que buscam diversificação e previsibilidade de receita. Ainda assim, é válido questionar por que esse movimento não se tornou mais comum entre os fundos imobiliários. A resposta passa por uma combinação de fatores. A primeira delas é a complexidade técnica envolvida. Data centers demanda uma infraestrutura altamente especializada, com exigências que vão muito além da construção tradicional. Isso exige um investimento inicial muito alto, o chamado CAPEX, ou despesa de capital, para adaptar o imóvel às necessidades operacionais do inquilino, com sistema redundante de energia, refrigeração constante e conectividade. Além disso, são ativos pouco ligados e com reaproveitamento limitado, e em caso de vacância, dificilmente o imóvel poderá ser adaptado a outro uso, o que aumenta consideravelmente o risco de reocupação. Outro ponto é que essas operações geralmente envolvem tickets altos, o que pode gerar concentração de receita em um único inquilino, algo que muitos fundos evitam por questões de diversificação. O que esperar do setor? Trata-se de um mercado ainda pouco acessível, dominado por grandes operadoras que costumam negociar diretamente com fundos internacionais ou veículos de infraestrutura especializada. Nos Estados Unidos, por exemplo, o data center já representa uma parcela relevante do setor imobiliário. No Brasil, esse movimento ainda em estágio inicial. No entanto, apesar dos desafios, a combinação entre incentivos fiscais, avanços regulatórios e a crescente digitalização da economia pode transformar esses cenários nos próximos anos. Fundos mais flexíveis com foco em contratos atípicos e qualidade de crédito,
podem encontrar nos data centers uma oportunidade estratégica, desde que esses sejam bem localizados com acesso à energia, conectividade e logística. O Wireless R11 pode ter sido o primeiro a se mover nesse sentido, mas talvez não seja o último. Como fazer fortuna investindo em oportunidade fora do radar da maioria? Para investir como os grandes investidores, você precisa ir direto à fonte, buscar insights nos espaços que são frequentados por quem mais entende de mercado. E quando o assunto é viver de renda com fundos imobiliários, não existe lugar para isso que norte, renda mensais. Sempre lembrando, né? Regulação de compra e de venda, tá? Analise o seu portfólio, sua carteira, veja o que é melhor para você. Não, posso ver. Essa aqui. Então o rapaz já no portão lá, amigão. Já limpeza, eu acho. Analisa a sua carteira, o seu portfólio, veja se que segmento pode se encaixar na sua carteira de investimento de FIIs. Fico por aqui. Obrigado. Tchau.